Good morning, guys! Bom dia! Estou aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Hoje vamos ver o Present Perfect. Então, coloquei aqui para vocês, uma imagenzinha e dentro dela tem uma pergunta. Have you seen Romeo and Juliet? Ou seja, você já viu Romeu e Julieta? Então, é esse tipo de presente perfeito que a gente vai estar vendo hoje, tá certo? Essa have you seen, have broken, então a gente vai ver tudo isso hoje. Então, let's go! Present Perfect é usado para falar sobre ações que ocorreram em um tempo indeterminado no passado. Como eu disse a vocês na aula anterior, não importa o tempo, Então, é indeterminado. O importante é que a ação aconteceu e não quando que ela aconteceu. O Present Perfect é usado com os seguintes advérbios. E são esses advérbios que a gente vai ver hoje. O just, already, yet, never, ever, since e o for. Então, vamos começar com o just. O just, acabou, Usamos para indicar que a ação ocorreu em um tempo bem recente. Como assim? Então, vamos dizer que eu vinha caminhando e caí. Então, eu vou dizer, eu acabei de cair. Então, isso aconteceu recentemente, Uma coisa que aconteceu agora, praticamente. Então, eu uso o just. Example, I have just arrived from China. Então, I have just, eu acabei de chegar da China. Ou seja, uma coisa recentemente que aconteceu. Então, lembrando sempre de estar utilizando aqui o have ou has de acordo com o sujeito e o verbo principal da frase no passado particípio, tá certo? Que são aquela terceira tabelazinha dos verbos. Segundo exemplo, she has just seen your brother. She has just seen your brother. Ou seja, ela acabou de ver seu irmão. Vamos dizer que ela vinha caminhando na rua e aí ela viu seu irmão. Então, ela vai dizer I have just seen your brother. Eu acabei de ver seu irmão. Tá certo? Already. Ele tem o significado de já, a tradução de já, é usado para indicar que a ação já aconteceu. Usamos apenas em frases afirmativas e interrogativas. Então, he has already arrived at home. Ele já chegou em casa, ou seja, um passado, Ele já chegou em casa. Ou eu posso estar utilizando na interrogativa também. Have you already seen this movie? Você já viu este filme? Então, aqui, estou fazendo a interrogativa. Então, vou utilizar aqui o meu have ou has no início da minha pergunta. Tá bem? Então, o just, uma coisa que acabou de acontecer. Already, uma coisa que aconteceu no passado. Uso nas frases afirmativas e interrogativas. Yet. O yet, gente, tem que prestar bastante atenção. Ele sempre vai vir posicionado no final das frases e tem duas traduções, já ou ainda. Quando ele estiver utilizado nas frases interrogativas, ele vai ter o sentido de já. E quando ele estiver usado nas frases negativas, ele vai ter o sentido de ainda. Tá certo? Então, vamos ver aqui o exemplo. I have not decided where our travel yet. Então, eu ainda não decidi nossa viagem, ou seja, ela ainda não decidiu o destino da viagem dela, tá certo? Então, I have not decided. Eu ainda não decidi. Já no segundo exemplo, a gente vai utilizar ele na forma interrogativa, que vai ter o sentido, tradução de já. Have you talked to your mother yet? Então, você já conversou, já falou com a sua mãe? Então, sempre que a gente estiver interrogando, tradução vai ser já. E sempre que a gente estiver negando, tradução vai ser ainda. Tá bem? Never. O never significa nunca. Usamos para indicar que algo não aconteceu. Ou seja, I have never traveled in Miami. Eu nunca viajei para Miami. Então, aqui está um sentido de negação, ou seja, que esse algo ainda não aconteceu, tá? She has never been here, ou seja, ela nunca esteve aqui. Então, ela nunca esteve aqui
né, a gente vai estar utilizando o has never. E o ever? Ever, né, significa já ou alguma vez na vida. Se você fez determinada coisa na vida, então a gente vai usar o ever para estar perguntando. Usamos para saber se a ação já aconteceu alguma vez. Exemplo, have you ever drive a car? Você já dirigiu um carro? Então está querendo saber se alguma vez na vida você já fez isso. Segundo exemplo, have you ever traveled abroad? Então, você já viajou para o exterior, né? Então, se você já fez alguma coisa na vida, né? Então, utilizamos o ever. Since. O since significa desde. Usamos para indicar quando foi que a ação começou. Por exemplo, o período em que ela começou. Então, she has played tennis since 1998. Ou seja, ela joga tênis desde 1998. Então, aqui está indicando a ação, o período que essa ação começou. Então, se ela joga desde 1998, né, ela continua jogando. You have lived here since 8 years. Ou seja, ela mora aqui desde os 8 anos. Né? Então, desde indicação que começou, o período. Tá certo? Então, sai significa desde, mais relacionado ao período de quando essa ação começou. For. O for usamos para indicar quanto tempo essa ação durou, ou seja, a duração, tá? I have studied here for 5 years, ou seja, eu tenho estudado aqui por 5 anos. Então, aqui o for, ele indica a duração de quanto tempo, né, essa ação ela durou, tá? Então, ele diz que estudou aqui desde os 5, né? Segundo exemplo, he has worked here for 10 years. Então, ele tem trabalhado aqui por 10 anos. Então, indica duração, tá certo? Vamos para a activity. Então, aqui, meus amores, sublinhe a opção correta em cada frase. Nós temos I haven't booked my summer holidays just or yet. Então, aqui, né, eu já deixei marcado para vocês, essas que estão em azul é a resposta correta. Então, nesta frasezinha, eu vou utilizar yet. Sue has already or ever. Então, Sue has already. Já comprou, né? Letra C. Have you so far or ever? Então, aqui nesse caso seria o ever, tá? Dylan has been in Italian since or for two weeks. Então, o for, porque aqui, ó, 2 weeks indica a duração. I have never or just seen. I have never, tá? Ela nunca viu. E I have been working here since. Então, ela tem trabalhado aqui desde março. Então, já deixei marcadas as opções corretas para vocês, ok? E a atividade de casa, vocês vão estar fazendo as páginas da 26 a 31. Então, meus amores, a gente vai ficando por aqui. Goodbye, have a nice day.